E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast semanal, aqui que eu gravo junto com meu irmão. E hoje nós temos um tema bem legal aí pra falar, o tema do momento, né? Final da Copa do Brasil. Você aí, o que você precisa saber, o que você precisa ter de informações aí sobre esse grande jogo, né? De duas das maiores torcidas do país vão se enfrentar. É o sonho das empresas de transmissão. Realmente ter uma final entre Corinthians e Flamengo. Do meu lado aqui, né, tem o meu irmão, tá o Vitor aí. Ele vai falar aí também, vai começar aí com algumas outras informações e a gente já vai dar início à nossa discussão do tema de hoje. E aí, Vitor, como é que você tá? E o que você tem de novo aí pra gente? Pessoal, começamos aí mais uma semana, aí com o podcast, aí mais um episódio. Começamos aí falando para vocês do FIFA 23. Praticamente começa uma nova funcionalidade, né? Um aplicativo de funcionalidades que chama Web App. Praticamente pode ser acessado pelos navegadores, que vai ser muito usado, principalmente no mercado de transferências ali no FIFA 23. Pode também alterar os elencos, né? Realizar, praticamente, ver como é que está o seu DM ali, o seu DM, os jogadores que estão no seu DM machucados, as características de estádios, ver os placares dos líderes, pessoas que praticamente estão na sua frente ali, vender cartas, né, e concluir desafios. Esse é o novo aplicativo que chega aí do FIFA 23, definido também uma nova funcionalidade aí do FIFA 23. Praticamente já está à beira de chegar aí praticamente para as pessoas, né, nos aplicativos aí, nos jogos, também nos videogames aí para PS3, no Xbox, pessoas irem jogando. Então o FIFA 23 aí com uma nova funcionalidade, o Web App, é um aplicativo de funcionalidades praticamente a gente vai ter aí para vocês. O que você achou aí dessa nova funcionalidade trazida aí pelo FIFA 23 pela EA Sports? A EA Sports cada vez mais inovando, tentando trazer cada vez mais, tentando trazer o jogo mais perto da realidade mesmo, né? Trazendo um jogo bem realista mesmo para deixar cada vez mais o usuário, né? As pessoas que jogam mais felizes e mais perto da realidade aí. As pessoas são muito fanáticas aí pelo FIFA 23. O que você achou aí, Raul? Então, esse web app é para facilitar uma coisa que o jogo tem, né? Que assim, para você poder fazer coisas que não são jogar o jogo, né? Fora do jogo, né? Então você tem um aplicativo de suporte, né? É interessante porque assim, hoje, né, como a gente fala, né? Hoje os celulares, né, o jogo mobile, o jogo por celular, ele é muito usado, ele é hoje a grande referência, né, para jogos do mundo inteiro, foi o que deu esse boom aí de jogos. Então, mesmo jogos de console, acho que usar, como no caso o FIFA, usar também de apetrechos que disponibilizam no celular, permite realmente que a pessoa, mesmo que ela não esteja às vezes à frente do console dela, do videogame dela, ela possa estar ali no celular, estar fazendo alguma coisa, ela pode ir ajeitando a equipe, preparando para quando ela voltar pro console não ter que ficar perdendo esse tempo arrumando e possa perder o tempo só jogando o jogo em si, né? Analisando, como você falou, verificando, vendo as campanhas, analisando o elenco, vendo o mercado, né? Usando talvez tentando comprar jogador, porque também tem uma coisa que o mercado do FIFA ele é tipo, ele tem um timer, né? Ele fica correndo com tempo, tem um tempo, né? Com uma contagem de tempo para a proposta de jogador, para tentativa de compra de jogadores. Então, às vezes, para você não perder, né? Isso você pode no celular tentar angariar jogadores e deixar o time mais forte, né? E ir ajustando também, né? Então é bem interessante, bem interessante. Eu vejo como com bons olhos, né? Como sempre, acho que essa integração era algo que viria mesmo, né? Porque hoje todo mundo, né? Tem todo mundo assim que se você jogar o FIFA 23, com certeza você tem o celular também e você joga. Até porque o próprio FIFA depois ele sai para celular, né? E as pessoas, então, muitas funcionalidades provavelmente desse aplicativo vem também do próprio FIFA de celular, né? Que também quando o jogo vem pro celular, ele veio com essa mesma ideia também. E aí é mais fácil até em termos de programação, em termos de preparação, você usar elementos desse outro jogo dentro desse aplicativo do FIFA, que é um aplicativo de suporte aí, né? Interessante, é bem interessante. Vamos deixar o
pessoal aí tem que realmente, quem joga aí, né, quem gosta de jogar, é uma ferramenta bem, bem importante. Bom, então nós chegamos ao fim da Copa do Brasil. O torneio que esse ano, né, claro, é um torneio que paga muito dinheiro, né, para começar, né, para começo de conversa, o interesse dos clubes já começa no fato de que ele paga muita grana, muito dinheiro mesmo. Então, muitas equipes valorizam a competição. A competição cresceu muito, né, nos últimos anos aí por conta dessa ajuda financeira. A volta, já há um tempo atrás, né, já, né, a volta dos times que jogam a Libertadores também aumenta ainda mais o glamour da competição. E chegam na final dois times, né? Um time que vem já esse ano, né? Que estava meio que instável, digamos assim, em termos de instabilidade, em termos de formato de jogo, de ideias, né? Que era o Flamengo, né? Que começou o ano começou o ano com muita expectativa, depois as expectativas viraram dúvidas, né? Não se sabia. O time ficou meio que à deriva, não estava rendendo o esperado. O Flamengo era um time que se esperava exatamente chegar no ponto que chegou nos campeonatos, né? Chegar nesse ponto que chegou, mas ele ficou um período à deriva e aí, né? Esse período permaneceu até a chegada do Dorival e parece que o Dorival resgatou as boas atuações, né? O tipo do Flamengo, resgatou taticamente, se for falar, né? Tipo, ele botou o Flamengo, os jogadores do Flamengo nas posições onde eles sempre se deram melhor. Talvez com o Gabriel sendo um pouco mais. O Gabigol, né? Sendo um pouco mais. Jogando um pouco mais de movimentação. Talvez essa grande diferença para poder encaixar o Pedro. E o encaixe do Pedro foi algo sensacional, né? Para dizer que o Pedro foi literalmente o único jogador que conseguiu garantir, na minha opinião, acho que uma vaga para a Copa do Mundo, graças às atuações recentes dele, né? É o único jogador que a gente vê, que depois vai falar mais para frente, né, de Copa do Mundo, seleção brasileira mais lá na frente, mas ele é o único jogador que, na minha opinião, que vem e por conta de atuações recentes é tão impactante, é tão bem resolvida a situação dele, né? Com a chegada do Dorival, com os ajustes, que ele consegue garantir uma vaga na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, consegue garantir vaga para ser convocado, né, nos últimos amistosos, eu acho que garantiu vaga para a Copa do Mundo, mas isso é o tamanho do impacto que o Flamengo ganha com o Dorival. Ele muda algumas poucas peças na equipe, ele faz um formato um pouco mais simples de futebol, só que o Flamengo tem uma essência técnica muito grande, né? Os jogadores têm muitos recursos técnicos, são jogadores que passam bem a bola, boa visão de jogo, boa movimentação. Outra coisa também no Flamengo, a gente vê também o crescimento do Vidal, né? Cada vez mais aí encaixado. Acho que a adaptação do Vidal já foi praticamente já absorvida, então ele também é um jogador também que se afirmou e então ele também encaixa bem nesse elenco também do Flamengo. Então são jogadores que tecnicamente têm um nível muito alto, um teto muito longe, né, de qualidade que pode ser alcançado e o time pode, e é uma coisa que a gente até que eu vejo, né, alguns analistas falarem e nos Estados Unidos, eu acho bem interessante isso, né? O Flamengo é um time que pode te vencer de várias formas, né? Esse é um conceito que se usa muito nos Estados Unidos, né? Que eu vejo o pessoal falar nos esportes americanos. Você pode vencer o adversário de várias formas diferentes. Então, mesmo que o adversário empregue um determinado formato defensivo, né? Eu e o Victor, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravar, a gente fala da tal linha de 5, né? Que parece que pode ser uma tendência talvez para a final da Libertadores, né? A gente não sabe se o Corinthians vai usar isso, mas no jogo de ida, mas a final da Libertadores deve acontecer isso com o Atlético Paranaense, né? Porque o Inter fez isso, por exemplo, que é justamente uma linha de 5. Que significa? Significa você ter 5 defensores quando o time adversário está te atacando. Você ter 5 caras junto com 3 zagueiros e 2 laterais, né? Atrás, além dos jogadores de meio campo, jogadores de ataque, para dificultar a entrada dos jogadores, né? Para você furar um bloqueio desse, sistema desse, você precisa meio que quase que igualar os números na parte ofensiva, mas significa se expor à parte defensiva. E aí vem talvez a qualidade dos volantes do Flamengo de entrarem, né, no jogo, né? Não só Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Pedro, né? Também ter a participação também dos jogadores de meio campo.
na equipe do Flamengo. O Flamengo tem peças para conseguir furar esse tipo de bloqueio, né? Bola parada também, o Flamengo também é forte na bola parada, jogadores altos, então também é uma forma também de você furar esse bloqueio. Então o Flamengo é um time muito bem ajustado, acho que esse ano chega nas duas finais, na minha opinião, como favorito. O Flamengo é o franco favorito, eu falo que o Flamengo é o franco favorito nesse jogo, por conta disso, por conta também de ter muitos jogadores de nível de seleção, né, jogadores que devem estar no Catar, né, daqui a um mês e meio. Então essa qualidade, né, aliada, talvez o time até taticamente não seja muito surpreendente em relação ao e aí talvez seja nisso que o Corinthians possa apostar na vitória, mas é um time tecnicamente muito qualificado e isso, né, e o time está no bom momento, os jogadores vivem um bom momento, isso, jogadores também experientes, né, isso também ajuda por uma situação de final. Do outro lado veio o Corinthians com um trabalho, na minha opinião, nada menos que espetacular do Vitor Pereira. Vitor Pereira é um treinador que vai deixar uma marca muito interessante. Ele, eu acho que dos treinadores estrangeiros, né, que trabalharam no Brasil, a gente até falou sobre isso no vídeo passado, né, sobre treinadores estrangeiros, né? Mas eu acho que a gente tem o Jorge Jesus, talvez como o grande catalisador disso tudo. A gente tem o Vojvoda no Fortaleza com outro trabalho sensacional, mas não menos sensacional, e acho que no mesmo nível do Vojvoda eu coloco o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians, né? O Corinthians, ele, é claro, o Corinthians é um time que gastou, é importante falar, um time que gasta muito, né? Tem grandes jogadores, o Corinthians também, né? Jogadores qualificados, jogadores experientes, né? Um time que é uma equipe que paga muito também, né? De termos de salário, então é um time montado, assim, talvez tenha um pouco menos de qualidade técnica que o Flamengo tem mesmo, porque ninguém tem a qualidade técnica do Flamengo que o Flamengo tem na América do Sul, né? Mas é um time que, além de ter esses jogadores, né, acostumados a jogos importantes, né, na equipe, jogadores experientes, com boa qualidade técnica, tem um treinador que consegue encontrar alternativas para jogos contra os mais variados tipos de adversários, e aí eu valorizo muito, né, eu também, porque o Vitor Pereira foi tendo que encontrar a melhor forma do Corinthians jogar, os melhores jogadores, perdeu alguns jogadores importantes, né, na última janela, mas vem muito qualificado para a final. É o favorito? Não. Tem eu diria que a diferença de favorito tipo, teria coisa de 70 para 30, entendeu? Do Flamengo para ganhar em relação ao Corinthians. Mas o que o Corinthians tem que pode surpreender é justamente a mente do Vitor Pereira, aliado a inteligência mais o preparo mental dos jogadores para esse grande jogo, né? Que a experiência do Corinthians vai ter que fazer valer. O Corinthians vai ter que controlar o jogo na parte mental. Mas só que tem um problema, né? O Corinthians enfrentou o Flamengo na Libertadores e não fez bons jogos, né? Ainda tem mais isso, né? O histórico do confronto desse ano não apresenta, né? A gente viu na Libertadores, não foi algo agradável para o torcedor do Corinthians, né? Então, como afinal são 2 jogos, né, e o primeiro jogo é em São Paulo, na Arena Corinthians lá, em Itaquera, o Corinthians precisa, teoricamente, ter um resultado no primeiro jogo, porque o Corinthians não pode depender de buscar no Maracanã uma vitória para tentar, sei lá, ir para os pênaltis, não, ou uma vitória para tentar ganhar. O Corinthians tem que tentar fazer o Flamengo ter que fazer merecer o título. Então esse jogo em Itaquera vai ser muito importante. É claro, o estádio vai estar completamente lotado, a torcida vai empurrar do primeiro ao último minuto, só que o Corinthians precisa fazer diferente do que fez no último jogo. E aí é o que eu falo, se o torcedor do Corinthians, você torcedor do Corinthians, acredita que o time pode ganhar, você tem que acreditar que o Vitor Pereira vai trazer algo diferente, que ele não vai tentar fazer o que fez no último jogo. O Vitor vai até explicar um pouco mais isso, mas o Corinthians tentou jogar, entre aspas, por uma bola, né? Você se fecha, você tenta contra-ataques, você espera uma oportunidade ofensiva, que são poucas no jogo, para tentar resolver uma bola parada, uma situação ali mais conturbada, para tentar resolver. Não pode ser assim, não pode ser assim, o Corinthians tem que tentar fazer alguma coisa. O Corinthians não tem, talvez,
Uma forma talvez de você tentar surpreender o Flamengo seria tentar aumentar o nível do ritmo de jogo. O Corinthians não tem esse tipo de característica. O Corinthians é um time mais cadenciado. Então, e a cadência do jogo é também o estilo do jogo do Flamengo. Então, não favorece o Corinthians, porque se você enfrentar o Flamengo de igual para igual, naquilo que o Flamengo faz melhor, você não vai levar vantagem sobre ele. Não adianta. Na América do Sul não tem time que seja capaz de fazer isso. Então, o Corinthians vai ter que se reinventar ali. É o que a gente falou. Talvez, aí eu tava falando, será que o Vitor Pereira veio com uma linha de 5? O Vitor vai até explicar por que ele acha que não. Mas eu acho que teria que ser talvez uma alternativa mista, talvez, né? Tipo, um time jogando com dois estilos táticos diferentes, né? Começando atacando com uma linha de 4, jogando com uma linha de 5, talvez com um atacante ou 2 atacantes soltos para uma bola longa, para depois o atacante tentar segurar e o time vir na progressão, né? Sair de trás para fazer a transição da linha de 5 para uma linha de 4, virar um 4-3-3 depois no momento de contra-ataque, mas na hora de defender num 5-3-2, né? E na hora de atacar, tentar transformar esse 5-3-2 num 4-3-3 na progressão, dependendo da situação do jogo. Seria uma alternativa para o Corinthians. Eu acho que essa é a única alternativa que eu vejo para o Corinthians talvez conseguir alguma coisa. Algo diferente disso vai ser surpreendente. Eu acho que e tem mais, Dorival deve estar esperando isso, né? Mas como eu falei, o forte do Flamengo não é se preparar tanto taticamente para o que o adversário vai trazer, e sim impor a sua parte técnica. Então eu acredito que esse jogo deva dar uma pegada bem interessante. Flamengo muito favorito, talvez um dos maiores favoritismos assim. Eu acho que o favoritismo do Flamengo ainda nesse jogo é menor do que o favoritismo do Flamengo na Copa Libertadores, né? Apesar de depois a gente vai falar mais pra frente de Copa Libertadores. Mas acho que se o Flamengo, dos dois títulos, acho que o Flamengo pode perder um, entre aspas, mais chance de perder, e a chance de perder eu falo que é tipo 30%, é esse jogo contra o Corinthians. O que você vê, Vitor? Acho que é um negócio difícil, né? O Flamengo fez uma campanha completamente dominante, eliminou equipes importantes, eliminou o Atlético Paranaense, eliminou o São Paulo, né? Times importantes aí nas sequências finais. O Corinthians também eliminou o Fluminense, que vinha muito bem. Depois eliminou o Goianiense, também tendo que buscar uma virada. O que você vê desse jogo, essa final? Na sua análise aí da parte tática dos times, o que você vê que o Flamengo, como o Flamengo joga, como o Corinthians joga, e o que cada um tem que fazer para conseguir levar esse título aí da Copa do Brasil? Para mim vai ser bem diferente, tá? O jogo que foi da Libertadores com esses dois jogos da Copa do Brasil na final. O Corinthians está um pouco mais encaixado, né? Pouco não, mais encaixado, muito mais encaixado do que era aquela época lá. Até porque teve muitos desfalques naquela época. Não tinha o Renato Augusto, não teve o William, que hoje também não está mais. O Roger Guedes na época era reserva, o Uri Alberto tinha acabado de chegar, menos adaptado. O Balbuena também tinha acabado de chegar, menos adaptado. Hoje o Corinthians é um time mais encaixado e adaptado para enfrentar esse Flamengo, que é o favorito. O Flamengo também mais adaptado, também digo isso. O Flamengo oscilou um pouco, acho que oscilou muito também pelo cansado de jogadores. Jogadores praticamente atuaram muitos jogos. Para o Flamengo ter dois times, mas muitos atuaram muito. O Arrascaeta atuou muito, o Everton Ribeiro atuou muito, o próprio o Gabigol atuou muito também. O Pedro um pouco mais poupado, muitas vezes, até porque o Flamengo tinha o Lázaro assim, em muitos jogos. Depois acabou sendo vendido pro Almeria da Espanha. Então eu acho que praticamente será um jogo diferente. O Corinthians praticamente hoje muito bem definido na sua linha de 4. Eu acho que é o grande mérito do Corinthians, é a melhora dessa linha defensiva. O Fagner e Fábio Santos laterais. Então laterais até que vem apoiando menos, tá? Nesse esquema assim. O Fábio Santos está tendo até uma liberdade um pouco maior, mas acaba jogando até mais do que o Piton. Aí pergunta por que não o Piton? Porque o Roger Guedes cai muito por dentro, né? Para se associar muito com o Yuri Alberto. Porque o Fábio Santos, além de ter uma noção tática muito melhor do que o Piton, por Piton ser um menino novo, o Fábio Santos marca melhor do que o Piton, né? Então por isso o Fábio Santos praticamente hoje é o titular do time, com o Balbuena e o Gil se acertando atrás. O Balbuena até mais adaptado, com mais ritmo de jogo, nesse tempo que ele voltou agora, porque aquela época ele tinha acabado de voltar da Rússia, onde não via jogando, então acaba de voltar bem adaptado, estava só em pré-temporada, hoje já com mais jogos atuando, mais ritmo de jogo.
E no meio campo, Fausto Vera, que praticamente dominou ali a posição. É o titular dele. Muitas vezes ele é utilizado até como primeiro volante, mas acho que o Duqueiroz tem essa força física para atuar como um segundo homem de meio campo. Às vezes até sendo um terceiro homem, se associando ao ataque, com o Renato Augusto vindo buscar um pouco mais a participar da armação, muito perto do Fausto Vera, como sendo um segundo homem. E o Roger vindo por dentro, para se associar com o Yuri Alberto. E o Mosquito deve ser, provavelmente, a briga entre Mosquito, o Gustavo Mosquito ou o Adson, para ver quem joga ali bem aberto ali pelo lado direito. Eu acho que deve ser o Mosquito. Até porque o Mosquito. O Adson é um jogador um pouco mais de habilidade do que o Mosquito. O Mosquito tem mais a velocidade, então acho que ele deve utilizar a velocidade do Mosquito por esse lado. É um time mais encaixado, eu acho que o Corinthians vai com essa equipe, até porque precisa ter uma vantagem para levar para o Rio, porque eu não digo 70-30, acho que você foi muito, eu digo ali uns 55 a 45, a vantagem do Flamengo ali para frente ao Corinthians, porque o Corinthians praticamente arrumou muito ataque, se ajeitou muito. Roger Guedes e o Alberto se associando muito, ali até para fazer tabela, se aproximarem muito. O Yuri Alberto é um atacante que, além de ter força física, ele tem muita velocidade também. Então ele deve incomodar um pouco mais a zaga do Flamengo. O Roger vem por dentro. Isso é uma coisa que vai preocupar muito o time do Flamengo, que deve ter o Thiago Maia ali um pouco mais fixo, ali no meio campo, um pouco mais pregado ali como primeiro homem do meio campo ali, junto com o Davi Luiz e o Léo Pereira. O Felipe Luiz também deve ficar um pouco mais ali na marcação, deve subir um pouco menos. Até por causa do Mosquito e também se associar ali para segurar ali o ataque do Corinthians. O João Gomes vigiar um pouco mais o Renato Augusto. E aí o Everton Ribeiro praticamente deve ficar um pouco mais preso, né? O Everton Ribeiro que vem atuando um pouco mais recuado ali pelo lado ali no meio, mas pro lado direito do campo, mas um pouco mais recuado, até para dar liberdade para os três à frente, que é o Arrascaeta, o Pedro e o Gabriel, que começa atuando pelo lado direito, e o Gabriel tem muita essa liberdade para flutuar, né? Ir pro lado esquerdo, vir por dentro, vir para participar da armação. O Dorival dá muita essa liberdade pro Gabriel, passa a associar com o Arrascaeta um pouco mais preso, como um segundo atacante, ali se associando com o Pedro, e o Pedro às vezes cai pro lado esquerdo, troca muito com o Arrascaeta para o Arrascaeta entrar. O Pedro é o cara que segura a bola, o cara que faz o Flamengo respirar um pouco para segurar a bola, até porque não é um time de jogadores os quatro da frente não são jogadores de grande marcação. O próprio Felipe Luiz também não é um lateral ali de grama. Rodinei também é um grande lateral de marcação, então por isso o Pedro é o cara que praticamente é o desafogo do Flamengo, para o Flamengo segurar a bola. O Flamengo favorito, o Flamengo deve ter um pouco mais de cautela nesse primeiro jogo, fazer que o Corinthians até saia um pouco mais, como fez contra o São Paulo no jogo no Morumbi, onde ele faz o São Paulo sair um pouco mais para o jogo e através das individualidades da equipe, que são eu digo 6, né? Do meio campo para ataque, que é Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e o Pedro, tem muita técnica, jogadores de muita técnica elevada, jogadores que se associam muito, eles muito próximos, são muito letais quando eles se associam e trocam a bola. Então o Flamengo deve ser um pouco mais cauteloso nesse começo de jogo, nesse primeiro jogo, até para tentar levar uma vantagem, tentar deixar o jogo bem ao seu modo, o jogo lá na arena. Com o Corinthians o Corinthians é muito forte em casa, com o apoio da sua torcida que vai lotar com certeza. Então o Corinthians é mais favorito, não mais favorito, mas o Corinthians é mais forte, né, em casa. Tanto que o Corinthians no ano, se não me engano, tem uma derrota só com o Vitor Pereira, a derrota duas, né? A derrota pro Palmeiras, a derrota pro Flamengo na Libertadores, a derrota pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, assim, tem pouquíssimas, assim, Corinthians, 2 derrotas só no ano, muito forte em casa, muito forte mesmo. Então, assim, o Dorival sabe disso, estádio lotado, muita pressão da torcida. Então, o Flamengo deve ser um pouco mais cauteloso, esperar tentar jogar o jogo a favor dele, cozinhar o jogo como fez com o São Paulo, cozinhar que troca a bola, trabalha a bola, o Rodinei, até não capaz do Rodinei também, o Dorival pedir pro Rodinei segurar um pouco, não subir toda hora, como ele sobe muito, até por causa do Roger Guedes, o Roger Guedes fazer o balanço para vir por dentro, segurar um pouco pelo Roger Guedes. Então, porque no primeiro jogo ele não tinha o Roger Guedes, ele tinha o Mosquito e o Rodinei subiu mais
Mas o Rodinei vai ter essa liberdade. O Rodinei também tomar muito cuidado. O Roger Guedes vem num crescimento muito forte ali, vem associando muito pelo meio. É um dos jogadores, provavelmente acho que o jogador de linha do Corinthians é o melhor da temporada, junto com o Cássio no gol. Também são os dois melhores jogadores da temporada do Corinthians. Então o Dorival deve pedir pro Rodinei dar uma segurada um pouco mais. E até se associar um pouco ao jogo que o Fluminense fez com o Corinthians, né? O Fluminense, apesar de até o Fluminense tomar o gol do Corinthians, o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo. Começou pior, depois equilibrou o jogo, com o Fluminense trocando a bola, cozinhando um pouco mais o jogo, e aí num erro de saída de jogo do Fluminense, no estilo que o Fluminense ainda precisa ser trabalhado, né, pelo Diniz, que é a bola longa, o Fluminense dá um chutão do Fábio, o Corinthians recupera, e o Corinthians, para mim, é melhor nessa filosofia do Corinthians, que é quando o Corinthians encaixa a marcação e tenta jogar no erro do adversário. O Corinthians é melhor nisso, porque quando o Corinthians tem a bola para tentar trabalhar, é melhor nesse encaixe da marcação, quando encaixa bem a marcação, principalmente a entrada do quarteto de defensivo com o Fausto Pera no meio campo, dá essa encaixada na marcação. Então, o Corinthians é melhor nisso, então deve se utilizar muito disso. E o Flamengo, sabendo disso, deve ser um pouco mais cauteloso no jogo na Arena, principalmente no jogo na Arena de Itaquera, que é o primeiro jogo na semana que vem. Eu acho que o Flamengo ainda é favorito, acho muito pelo poder de decisão dos jogadores, um time mais acostumado a estar em decisões. Todo ano o Flamengo, desde quando praticamente o Bandeira de Melo acertou aí as dívidas, o Flamengo está jogando as decisões. Então um elenco muito forte, um elenco que não tem a Copa do Brasil, é o que falta para esse grupo do Flamengo que está desde 2019, né? Ali ganhou a Libertadores, já está de novo na Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Recopa, falta a Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo vai brigar muito por isso, até porque o Flamengo precisa ganhar até por causa de cotas, pelo investimento que fez no elenco. O dinheiro é muito relevante para o Flamengo, como é também muito relevante para o Corinthians, pelo que o Corinthians também investiu esse ano. Mas vejo o Flamengo um pouco mais cauteloso. Não acho que o Corinthians vai com linha de 5, volto a dizer, até porque o Vitor Pereira sabe que precisa de uma vantagem. Ele vai aproveitar muito do Corinthians cansado, o Corinthians em Itaquera. Ele já poupou contra o Juventude, vai poupar no final de semana contra o Atlético Paranaense. E para ter o time praticamente descansado, porque é onde o Corinthians dele cresce muito, que é na marcação encaixada, na marcação mais forte que faz no meio campo, com o Renato Augusto e o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que são os jogadores de mais técnica do time, se associando quando o Corinthians acerta a marcação. Então, por isso, o Yuri Alberto cresceu muito, vem fazendo gols, vem dando muitas opções lá na frente, com velocidade, abrindo pelos lados para a entrada do Queiroz, do próprio Roger Guedes. Ali o Otávio Mosquito, então, ali fez alguns gols, o Watson também fazendo alguns gols. Então acho que o Corinthians vai com essa... Se levar uma vantagem, acho que no Rio de Janeiro vai com a linha de 5. Mas nesse primeiro jogo não. Vai ali com a linha de 4, bonitinho, encaixado. O time se encaixou muito, ele encontrou um time base. É esse time base dele que vai pro jogo que a gente volta a cantar, que é Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto do Queiroz, Renato, Roger Guedes, Mosquito, ou Watson, essa é a dúvida, mas acho que deve ser o Mosquito, e o Yuri Alberto. Então esse deve ser o time do base do Corinthians que deve ir pro jogo ali na quarta-feira, jogo na Arena Corinthians, na Arena Itaquera. Um jogo muito, que eu vejo assim, esse primeiro jogo eu vejo um pouco mais equilibrado, apesar que eu acho que o Flamengo deve tentar ter a bola, como posso dizer, cozinhar o jogo, tirar o ímpeto do Corinthians. O Corinthians é muito forte em casa, tirar o ímpeto do Corinthians com a torcida ali muito forte, empurrando a equipe. Então o Flamengo vai tentar cozinhar, trabalhar a bola, aproveitar muitas individualidades, aproveitar muito o Pedro lá na frente, o Pedro segurar a bola, o time dar uma respirada. Então eu acho que é isso que o Dorival deve fazer nessa primeira partida. Um confronto. É um negócio como, né? Eu acho que vai ser muito confronto também talvez das individualidades, né? O Corinthians vai tentar impor, né? O Corinthians vai tentar encaixar a marcação forte contra a técnica do Flamengo, mas o Corinthians também é um time, né? Não se deixe enganar. O Corinthians também é um time que tecnicamente joga o jogo. Também é um time que tecnicamente vai pra cima. Tem jogadores de qualidade no meio campo para isso.
Mesmo na parte defensiva, né? Que você fala, a parte defensiva muito experiente, jogadores muito rodados, jogadores muito bem preparados, né? Que é onde é um dos pontos mais interessantes. Na parte ofensiva, tem jogadores que cresceram no momento certo, né? Que é uma coisa bem interessante do futebol, que quando você precisa crescer, se você tem que evoluir, chegar ao momento que você vai chegar do seu ápice, tecnicamente e fisicamente, taticamente no ano, esse é o momento. Às vezes alguns times alcançam esse ápice antes, e aí acabam decaindo depois, né? Porque daí não tem como você avançar mais. Parece que o Corinthians está nesse ápice, né? O ataque encaixou, né? Você falou aí, chegou o Roger Guedes e o Yuri Alberto se entendem muito bem, é uma dupla bem interessante de ataque. E se você quiser falar talvez uma coisa do ponto, entre aspas, você quer buscar um ponto do Flamengo que não é tão forte, é a parte defensiva, né? Se você for buscar talvez ali, né? Você falou que talvez tem o Felipe Flamengo sofre um pouco mais, sofreu, caso de exemplo do jogo contra o São Paulo, né? O São Paulo teve grandes chances claras até nos dois jogos, né? Tanto no São Paulo quanto no Maracanã, Morumbi quanto no Maracanã. São Paulo teve chances claras de ter feito gols. O Santos no primeiro jogo no Morumbi foi o melhor jogador do Flamengo, por sinal. Agora contra o Inter também, o Inter teve grande chance. O Inter fez uma linha de 5, marcou mais e teve grande chance no contra-ataque. Então, o Corinthians deve tentar aproveitar disso. Uma marcação muito forte, como fez contra o Fluminense. O Corinthians fez contra o Fluminense uma marcação muito forte. O Corinthians foi melhor, uma marcação muito forte, jogando praticamente no erro do Fluminense e se aproveitando do erro do Fluminense, tentando. Óbvio que o Flamengo tem um time mais encaixado, e o estilo de jogo é diferente do que é o do Fluminense. O Flamengo também utiliza muito a bola longa, muitas vezes, para aproveitar o Pedro, né? Porque o Pedro é um atacante que consegue segurar a bola, diferente do Cano. O Cano não é um atacante ali muito de brigar com os zagueiros. O Cano é mais o atacante da última bola. O Pedro não. O Pedro consegue ser aquele centroavante de brigar com os zagueiros, segurar a bola, para o time dar uma respirada, para o time ter um equilibrado. Então o Flamengo provavelmente deve utilizar, se de repente ficar apertado, o Flamengo utilizar dessa artimanha no jogo, dessa estratégia de jogo, que é a bola longa no Pedro, para o Pedro segurar a bola e trabalhar a bola para o time chegar um pouco mais de trás, para ter a Arrascaeta, Gabriel, o Everton Ribeiro, João Gomes, João Maia, dando uma cadenciada no jogo, naquela forma, como a gente diz, cozinhar na gira da bola, né? Praticamente cadenciar mesmo, tocar de um lado para o outro, tirar um pouco o ímpeto do Corinthians. O Corinthians jogando em casa deve vir com um ímpeto muito forte. O Flamengo com a torcida empurrando, está totalmente lotado. Deve até bater recorde de público, provavelmente. O recorde de público, se não me engano, é 41 mil, se não me engano, aumentaram um pouco o número, deve ter aí para a final 43, 44 mil. Aumentou, então o Flamengo deve ter essa artimanha. Diferente do Fluminense, que gosta muito, o Fluminense é treinado para trabalho curto, e o Corinthians aproveitou disso. O Flamengo não, o Flamengo consegue ter essa diferença do que é a bola longa no Pedro, para segurar um pouco mais a bola, me dar uma respirada. Isso, aquilo, né, é as alternativas, né? Como a gente falou, o Flamengo pode te vencer de várias formas. Então você marca, o Flamengo, se você recua para trabalhar na marcação mais baixa, o Flamengo, né, mais lá atrás, o Flamengo bota a bola no chão, roda, gira, vai tentando achar os espaços. Ele cria, né, as jogadas, o jogo, né, ofensivamente, com mais cadência. Agora, se você resolve tentar dificultar a saída do Flamengo, apertar o jogo, o Flamengo estica, joga na bola longa, a bola chega no Pedro. O Pedro tem a força física, a inteligência, a técnica para fazer o trabalho de segurar a bola no campo de ataque, esperar o time chegar, e aí sim o time do Flamengo começa, né, sai daquele sufoco e começa a trabalhar essa situação, né, tipo, na parte ofensiva com, entre aspas, uma ligação direta. Até porque, principalmente, os dois zagueiros têm bons passes, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira são zagueiros de bons passes, né? O Davi Luiz muito, por sinal, né? O Davi Luiz sempre foi muito no futebol europeu, quando jogava ali no Arsenal, Chelsea. Ele sempre foi muito ali, trabalhar a bola longa ali. Principalmente no Chelsea, na época, o William mesmo, que foi um companheiro dele por muitos anos, hoje não tá mais no Corinthians, aproveitou muito dessa bola longa dele, até o William indo no velocidade, fazendo facão, e o Davi Luiz fazendo essa bola. Então o Davi Luiz tem um bom passe, o Léo Pereira também é um zagueiro canhoto de bom passe, o Felipe Luiz, que é um lateral também de muito bom passe, também o Rodinei já é um jogador mais de força física,
Ele dá uma escapada ali, mas os três que começam a jogada atrás do Flamengo, o Flamengo faz aquela linha de três para sair com o Davi Luiz pela direita, apertando mais o Rodinei, o Felipe Luiz ficando um pouco mais, com o Léo Pereira ali mais centralizado, os três são zagueiros, são jogadores de muito, Felipe Luiz lateral, né? São jogadores de bom passe. Então, se o jogo aperta o Flamengo, eles trabalham nesse passe um pouco mais longo em cima do Pedro, o Pedro segurar e até o próprio Gabriel também tem essa técnica também para segurar, para aproximação do Arrascaeta e do Everton Ribeiro e do João Gomes, que tem um pouco mais de liberdade que o Thiago Maia, que deve ficar um pouco mais preso, até para vigiar Renato Augusto, vigiar essa vinda pro meio do Roger Guedes. Então deve ficar um pouco mais preso o Thiago Maia. Então tem isso, o Flamengo deve estudar desse ponto. Do lado do Corinthians, acho que o Corinthians precisa acelerar, precisa trabalhar muito com a bola em cima do Roger Guedes e do Renato Augusto, se aproximarem muito, trabalharem muito perto os dois, assim, são jogadores de muita técnica, com o Duqueiroz entrando como um elemento surpresa, junto com o Mosquito, eu acho, que o Duqueiroz é pelo menos o Mosquito, ali com o Yuri Alberto, acho que o Corinthians deve se utilizar muito, que vem se utilizando muito disso, onde o Corinthians cresceu muito, né? Com a aproximação do Roger Guedes com o Renato e o Yuri Alberto ali um pouco mais centralizado, mas também se aproximando dos três, os três de mais técnicas se aproximando. Acho que o Corinthians cresceu muito ali na temporada com os três aí. Foi o time base praticamente utilizado pelo Vitor Pereira. E também no jogo desse também não podemos esquecer da bola parada, né? Os dois times são muito bons na bola parada. Então, aquela história. Corinthians né? muito, por sinal, né? Corinthians tem Exatamente. Gil, Balbuena, dois Então talvez. bons cabeceadores. O próprio Roger Guedes é um cara alto, o Yuri Alberto também. Então, o Renato Augusto é um cara que bate muito bem na bola. Do outro lado também o Flamengo com o Arrascaeta batendo. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro batendo os escanteios. Pedro, muito bom na bola aérea. Léo Pereira e Davi Luiz também são jogadores altos. Thiago Maia também, assim, bola parada também vai ser muito crucial. São bons batedores dos dois lados. Roger Guedes e Renato Augusto também a bater faltas do lado do Corinthians e do Flamengo, o Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro também são bons cobradores. Essa questão exatamente, né? Que pode ser um elemento do jogo. Então talvez até as equipes orientadas a não pararem tanto o jogo com faltas, porque uma falta de intermediária já é uma situação de gol. Né? Então o jogo deve ser mais jogado ainda nesse ponto. Né? Porque às vezes você enfrenta uma equipe que talvez você tenha um cuidado menor com bola parada, você até cadencia mais o jogo, você até pica mais o jogo com faltas, né? Mais tenta parar o jogo, né? Travar um pouco mais o jogo com faltas curtas, né? Mas qualquer falta que você tiver passado do meio campo, tiver na intermediária, já é uma situação mesmo da lateral, principalmente, né? São situações que a bola pode ser jogada na área aí. Grandes zagueiros ali, né? Dos jogadores, né, das duas equipes, né? O Flamengo ainda tem o Pedro também, né? Bota também nesse ponto. São jogadores de muita qualidade. Davi Luiz bate, acho que falta direta pro gol, não sei, mas o Davi Luiz tem uma cobrança interessante também direta pro gol. Escanteios, então, nem se fala. E a tendência é o Corinthians, assim, talvez, se eu pensar nas ferramentas para vitória, né, o Corinthians terá que explorar nesse primeiro jogo muito mesmo do elemento casa, né? Usar o fato de jogar em casa, de ter o apoio da torcida, realmente de tentar começar, o que o Vitor falou aí, começar sufocando, começar empurrando o Flamengo, tem que começar a tomar a rédea do jogo no começo e tentar aproveitar oportunidades que apareçam no começo do jogo. Porque a tendência realmente do Flamengo talvez seja esperar um pouco para ver qual o comportamento do Corinthians, né? Talvez seja a tendência do Flamengo nesse jogo para saber o que o Corinthians vai fazer. Então eu acho que talvez o Flamengo até espere um Corinthians mais intenso no começo do jogo, mas o Corinthians precisa realmente se aproveitar desse momento e tomar cuidado com o decorrer depois do jogo, né? Somente depois dos 20 minutos, né, no primeiro tempo, quando a partida começa a esfriar um pouco, os ânimos começam a se acalmar e os times começam a jogar mais mesmo dentro do clima do jogo. Aí as equipes, né, o Flamengo vai começar a impor seu jogo, não tem como, né, não tem como evitar isso. O Flamengo vai começar a impor seu jogo, o Corinthians vai ter que aí fazer uso da sua parte forte, né, da sua marcação forte, do seu posicionamento. E aí vem muito o Vitor Pereira, né, o Corinthians é muito inteligente nisso, né. Tem grandes jogadores, né, jogando dentro de campo, jogadores super inteligentes, mas
o treinador que coloca esses jogadores em condição de render ainda mais, né? Então, posicionamento no lateral, posicionamento no tiro de meta, posicionamento quando o Flamengo tiver com a bola lá de esquerdo, lá direito, quando determinado jogador tiver com a bola, quando os zagueiros do Flamengo, como o Vitor falou, a saída do Flamengo com 3 zagueiros, quando o Flamengo tiver nessa saída, como que vai ser o comportamento de ataque do Corinthians, né? Qual vai ser a marcação ofensiva, né? Como que os atacantes vão marcar. Então isso tudo o Vitor Pereira deve, com certeza, estar estudando ideias e conceitos aí com a comissão técnica dele, para poder ver locais e movimentações dentro do jogo para que permitam que o time possa tirar melhor proveito, né, tentar minimizar, né, e aí vem o trabalho não só da marcação defensiva, né, como também o posicionamento do meio campo e até o posicionamento lá atrás com relação justamente a essa jogada no Pedro, que vai ser uma constante, deve ser também uma das constantes do começo da partida, né? Então são tudo elementos que o Corinthians deve tentar trazer para o jogo para tentar achar uma fórmula para vencer o Flamengo, mas como eu falo, ainda assim eu acho que achando que o Corinthians pode, eu não diria que é uma das únicas, porque o futebol acontece muita coisa, mas o sonho do Corinthians é 1-0 com até 20 minutos do primeiro tempo, porque daí eu brigo o Flamengo, coloco o Flamengo numa situação um pouco mais delicada. Óbvio, o Flamengo é um time experiente e tudo mais, mas o Flamengo tem essa pressão da vitória, tem a expectativa do título, então tirar um pouco o Flamengo da zona de conforto, para aí é onde o Corinthians vai se aproveitar mais. Então talvez um gol no começo seria maravilhoso, fundamental para poder você colocar depois a equipe, tirar um pouco o Flamengo da zona de conforto, e aí sim o Corinthians entrar mais no jogo, entrar mais dentro daquilo que ele está pensando e dificultar ainda mais, e aí sim a marcação mais forte funcionar, o Corinthians ter um controle maior no ataque, tentar tirar um pouco, né, porque daí complica um pouco pro Flamengo quando você tem que buscar, né, e aí levar o jogo, claro, aí claro que um jogo de volta no Maracanã é uma outra história completamente diferente, uma situação muito mais complicada pro Corinthians, mas talvez na ida tentar achar esse ponto, né. No caso do jogo de volta, tem que ter, aquele falou, para o Corinthians ter alguma chance de título, tem que ter vantagem no jogo de volta. Tem que fazer o Flamengo, tem que buscar, porque o Maracanã é um campo com dimensões maiores, além da pressão da torcida do Flamengo, é claro, um estádio maior. Já vendido todos os ingressos. Então, ou seja, não tem mais, ou seja, não tem como, já acabou os ingressos da final. Então, o que o Corinthians tem que levar uma vantagem, você vai ter que, assim, você não vai poder se esconder. Aí talvez aí vem aquela história que a gente falou, talvez na linha de 5 do Maracanã, eu acho que é uma estratégia fundamental para segurar o ímpeto de uma equipe que vai vir para cima, que vai atacar, que vai se expor, e aí o Corinthians tem muita qualidade no contra-ataque com seus jogadores ofensivos, né, Yuri Alberto e Roger Guedes. Aí fica interessante pro Corinthians o jogo, entendeu? Mas precisa ter vantagem, é por isso que o sonho seria um 1-0 no começo do jogo, né, ou até uma vitória por 1-0 na partida como um todo. Mas se por acaso não sair esse gol no começo, o jogo se iguala e aí fica delicado, aí vai muito dos momentos, né? Quem tiver no melhor momento, né, naquele jogo. O Flamengo tem mais jogadores que tem condição de estar no momento de decisão do que o Corinthians. Então, vem nesse, aí começa a ficar um pouco mais delicada a situação e aí vem. Por isso que para mim há essa diferença do Flamengo ter essa vantagem, por conta de que quando o jogo se iguala nesses momentos em que os elencos vão precisar jogar, em que os detalhes vão começar a entrar em campo, então uma jogada diferenciada, um encaixe, uma marcação mais forte, uma movimentação diferente, ali que pode pintar, o Flamengo pode pintar com uma surpresa dentro da Arena Corinthians, e é óbvio, né, que se o Flamengo ganhar esse jogo, a expectativa, né, do mental, por mais que você seja jogador acostumado, várias vezes jogando, você acumula 3 derrotas contra um time que você não consegue vencer. Aí aquela história do tudo ou nada, né? Você vai pro tudo ou nada, lá no Maracanã, tenta jogar o jogo, o Flamengo vai estabelecer o seu jogo, vai jogar o seu ritmo e vai te colocar naquela armadilha, né? Mas é claro que o futebol tem formas, né? É claro que a gente também abre espaço para aquela situação que o futebol tem forma de te surpreender, né? Por isso que é um esporte tão incrível, porque ainda há espaço para situações completamente surpreendentes, né? Como uma derrota do Corinthians em casa, uma vitória fora, um jogo para os pênaltis, né? A gente estava até cogitando, né? O Corinthians pode talvez buscar, caso empate o primeiro jogo, o Corinthians cogitar buscar o pênalti no segundo jogo, por conta do Cássio, né? Claro que tem que respeitar o Santos do outro lado, mas o Cássio
talvez até hoje, na minha opinião, um dos melhores goleiros do Brasil hoje, tipo, jogando no país, jogando no Brasil. Então é um goleiro muito, muito perigoso nesse ponto. Aliás, o jogo do Cássio era muito importante pro Corinthians, porque o Flamengo terá oportunidade de gol. E o Cássio, né? Não precisa nem falar que o Cássio tem que estar no bom dia, né? Porque o Cássio ele sempre está no bom dia em jogos decisivos, né? É um jogador muito experiente também. Então ele vai ser, como o Vitor falou, né? Talvez junto é o melhor jogador do Corinthians na temporada, né? Eu acho, né? Até vou mais além, né? Para mim ele é o maior jogador da história do Corinthians. Então você busca, o Corinthians nunca precisou tanto do seu goleiro como vai precisar nesses 2 jogos aí para buscar essa Copa do Brasil, que seria uma grande conquista aí realmente colocado na prateleira aí na história, né, desses jogadores, desse elenco. Então a parte também de motivação também vai contar bastante, porque é muito esse título, essa conquista seria muito incrível, não só na parte financeira, mas na parte de legado do Corinthians, né? Fica um legado bem legal pro time. E do outro lado tem o Flamengo também, que não venceu, o Vitor falou também, só falta esse título. O Flamengo falta esse é o título que falta para coroar esse trabalho que começou lá atrás com o Bandeira de Melo, administrando as contas, fazendo esse controle, né, esse preparativo de longo prazo para o time colher os frutos. E só falta esse título, só falta a Copa do Brasil para o Flamengo ter conquistado todas as conquistas desde esse início desse trabalho e coroar, né? E aí a partir daí, né, só fazer que busca de recordes, né? Passa a não ser mais a meta você conquistar o que falta para você, mas você quebrar recordes, ou seja, tentar superar ainda mais aqueles trabalhos que vieram antes dos seus, né? Então tem muitos elementos, né? Tem muitos elementos, muitas ideias. Eu volto a falar, né? Apesar de tudo isso, eu ainda coloco o Flamengo muito mais forte por conta disso. Eu acho que o Corinthians tem 15 a 20, o Flamengo tem 15 a 20 minutos de situação mais complicada. A partir do momento que o Flamengo conseguiu controlar esses primeiros 15 a 20 minutos do jogo, o favoritismo do Flamengo sobe muito e aí o time vem muito forte. Mesmo com o Corinthians todo encaixado, com toda a situação, com toda a experiência, você não tem como combater técnica, entendeu? Você não combate um time mais pro futebol, ele favorece a parte técnica. Então você precisa, quando você é mais técnico, você leva vantagem. O Corinthians tem que tentar também ser mais técnico em alguns momentos que o Flamengo, porque tem jogadores de qualidade. Como a gente falou, pode superar o sistema defensivo do Flamengo. Então, se for mais técnico, o Corinthians conseguir ser mais técnico em alguns momentos chaves, pode vencer, só que a chance disso acontecer é menor do que o Flamengo achar esses momentos de técnica aparecerem e superarem mesmo o ótimo sistema defensivo do Corinthians, né? Então é por isso que eu vejo nesse ponto, apesar do Vitor ele vê um pouco mais 55-45, eu vejo 70-30 por conta disso. Eu acho que há uma força, os elementos que o Corinthians precisa dar tudo muito certo para vencer. Pode ser possível? É possível, não é impossível. Já vimos situações parecidas. Tipo o São Paulo e Liverpool no Mundial de 2005. Precisava dar tudo muito certo pro São Paulo. Deu tudo absolutamente certo. São Paulo conseguiu vencer aquele jogo, entendeu? Contra o Liverpool. São situações que podem acontecer. O Inter contra o Barcelona. São jogos assim, entendeu? Que tem time que entra em campo que precisa jogar o futebol perfeito e o jogo precisa se desenvolver de forma perfeita para ele vencer. Então, esse é o caso do Corinthians. O Corinthians tem que fazer tudo muito perfeito. Pode acontecer? Pode. Não é impossível. Entendeu? Mas por conta disso, a tendência é que o futebol siga o traçado mais tradicional. E aí a situação do Flamengo, de acontecer das coisas para o Flamengo funcionarem, é maior, na minha opinião. E por isso essa diferença. E acho que é isso, né, Vitor? Que você tem mais alguma coisa aí para acrescentar desse confronto? Você acha que tem alguma coisa? Acho que suspensão não tem. Todas as 2 equipes completas. Não, acho que é isso mesmo, as 2 equipes completas. Demos as escalações aqui, provavelmente, que devam ser, né, do jogo. Acho que é isso. Serão 2 grandes jogos. Acho que o primeiro vale muito mais pro Corinthians do que pro Flamengo. O Corinthians praticamente vê se chega bem pro segundo jogo no Rio. Diferente do São Paulo. O São Paulo acabou tomando 3-1, né? Ou como o Corinthians, que tomou 2-0 na Libertadores. E aí você chega muito... uma diferença muito grande, muito defasada. Acho que o Flamengo vence por um gol, também já acho uma diferença grande. A intenção é ou o Corinthians empatar ou o Corinthians praticamente levar uma vantagem para o segundo jogo no Rio. Vai ser muito mais complicado, muito mais difícil. Aí o Corinthians pode mudar numa estratégia diferente, né? Caso leve uma vantagem, uma linha de 5, o Flamengo sofre um pouco uma linha de 5, como sofreu contra o Atlético Paranaense, sofreu contra o Inter. Então seria uma coisa melhor pro
pro Corinthians levar uma vantagem. Mas de resto, acho que é isso que a gente comentou, praticamente esmiuçamos, destrinchamos bem como vai ser esse confronto aí entre Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil. O Corinthians melhora hoje, muito mais encaixado, jogadores muito mais adaptados, o Alberto, o Fausto, o Vera, o Balbuena, já mais encaixados. A volta do Fagner, que não teve naquele jogo, estava machucado, o Fagner mais inteiro, o Renato Augusto de volta inteiro. O Corinthians ganha muito com esses jogadores, o Roger Guedes e o Alberto também se associando, o Corinthians melhora muito com isso. Do outro lado, no Flamengo também, que os jogadores estavam cansados, agora o Dorival começou a poupar, o time vai um pouco mais inteiro, aí também para as fases finais, com o time também mais sabendo quais são as funções. O Flamengo já passou por jogos que ele teve que baixar um pouco mais o seu bloco, marcar um pouco mais em linha baixa, que foi contra o São Paulo, no jogo tanto no Morumbi quanto no Rio, aproveitar um pouco mais os erros do adversário. O Flamengo provavelmente deva fazer isso nesse primeiro jogo, no começo desse primeiro jogo, principalmente no jogo contra o Corinthians. Então, é um jogo de estratégias. Vamos ver. Promete ser um grande jogo aí, esse primeiro jogo, e também o segundo jogo aí, essas finais da Copa do Brasil. Grandes jogos aí, né? Grandes jogos. Os dois jogos nas próximas duas quartas, né? Dia 12 e 19 de outubro. Para quase que fechar aí o calendário. Para fechar o calendário brasileiro, né? Eu acho que não sei se tem jogo do Brasileirão depois, né? Ainda tem talvez um ou dois jogos depois do Brasileirão. Tem a rodada do Brasileirão. O Brasileiro acaba uma semana só antes da Copa do Mundo. Isso, então ainda tem. Mas o encerramento, acho que quem ganha a Copa do Brasil, quem ganha a transmissão, né? Quem vão transmitir os jogos. A Copa do Brasil foi muito boa, foi muito equilibrada, foi muito valorizada, continua sendo muito valorizada pelos clubes, né? A premiação, a CBF, acho que a gente critica tanto a CBF em várias coisas, né? Mas a gente tem que também enaltecer que um acerto da CBF foi valorizar a premiação da Copa do Brasil. Colocou. Pode ser que provavelmente o ano que vem aumente mais, porque a CBF já teria fechado mais 3 patrocínios para a Copa do Brasil, que vão entrar mais dinheiro ainda patrocinando o campeonato. Então, provavelmente, pode ser que aumente ainda mais o valor do título, o valor da premiação na Copa do Brasil. Então. Deixa o torneio cada vez mais atrativo, principalmente os clubes brasileiros, que praticamente quase todos endividados, né? Tirando praticamente Palmeiras e Flamengo, todos estão endividados, então precisam muito do dinheiro. E o próprio Flamengo precisa muito mais também, porque o Flamengo investe muito no seu elenco, então precisa também muito do dinheiro. Exatamente isso, né? A gente vê a valorização, isso foi um acerto da CBF, né? Que até antes dessa premiação maiorizada, a Copa do Brasil realmente ficava como um torneio quase que secundário, né? E não pode ser, né? O torneio hoje ele faz parte, talvez, da tríplice coroa dos clubes brasileiros, né? Então tem que ser valorizado como tal. O brasileiro naturalmente já é valorizado, mas você vê dois times que levaram, né? Equipes que levaram, o Flamengo tá também na Libertadores, levou muito a sério, valorizou, disputou a competição por conta exatamente disso, né? Paga muito bem, então pro clube é bom, pro dirigente é bom, pra torcida é bom, né? E também pra transmissões também é bom, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, então aqui a gente fala, né? Quando acerta, quando dá certo, tudo funciona, né? E todo mundo ganha. É o que eu sempre falo, aqui no Brasil, se a gente faz as coisas certas, se a gente acerta as coisas, todo mundo ganha e a gente ganha muito rapidamente, né? A demonstração tá aí, né? Nesse trabalho aí da Copa do Brasil. E vamos ver, aguardar, né? Aguardar aí os próximos jogos, né? 9h45, os dois jogos nas próximas duas quartas. A ansiedade, né, para os torcedores, né, bate maior. A gente fica na expectativa de dois grandes jogos, de duas grandes disputas. Então é isso, pessoal. É isso, né? A gente encerra o episódio de hoje, falando aí desse grande confronto. Muito bom, né? Você vê, né, que a gente até tem um pouco de opiniões, apesar de concordar com quem é o favorito, a forma de favoritismo é diferente, né? Então são opiniões conflitantes e a gente tratou elas aqui muito bem, né? E aí eu quero saber de vocês, né? Qual que é a opinião de vocês? Qual opinião você acha que vai? Como é que você acha que vai render seu time, né? Como é que você acha que vai? Quem vai levar? Quem não vai levar? Por que vai levar? Por que não vai levar? Deixem aí nos comentários. Eu vou me despedindo por aqui, vou deixar sempre no encerramento do meu irmão. E não esqueçam de deixar o like, né? Deixar o gostei, se inscrever e se inscreva aqui no canal. É importante que você quer o outro canal, tá? Se inscreva no canal, ativem o sininho.
e fiquem ligados para novidades, né? Aí também, né? Mais vídeos aqui nesse canal, outros tipos de vídeos também. Muito obrigado, pessoal, ficando por aqui. Aquele abraço, vou deixar meu irmão então para se despedir, para ele fazer o encerramento final. Valeu, vai daí, Vitor. Bom, obrigado aí, pessoal, mais uma vez está prestigiando nosso trabalho aí, estão curtindo cada vez mais aí o canal novo, curtindo os vídeos, curtindo o nosso podcast. Deixe seu like, ative o sininho lá para receber notificações, compartilhem, curtam, se de repente não quiser dar like, mas assistam praticamente, deixe seu like aí para a gente cada vez mais fazemos o trabalho pensando em vocês, ter suas opiniões, sugestões, críticas, sempre com muito respeito, dizem que vocês querem ouvir, acima de tudo, que vocês querem saber de informações que a gente sempre traz para vocês, futebol, de games, sempre estamos trazendo. Ih, vixe, parece que agora ele tá ameaçando cair, acho que agora ele caiu de vez. Acho que agora caiu de vez, deixa eu ver. Parece que sim. Bom, então é isso, pessoal. Então, eu continuar encerrando. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.